O verdadeiro homem de fé não espera milagres, ele os cria. Enquanto muitos homens esperam um milagre, os que realmente têm fé constroem o próprio caminho. Vivemos em uma geração onde a fé se tornou um pedido e não mais uma postura. Muitos homens se ajoelham, pedem, clamam, mas poucos levantam e agem. A maioria está esperando um sinal do céu, uma mudança que venha de fora, uma resposta que resolva tudo. Só que a fé verdadeira não é uma espera passiva, é uma força em movimento. O verdadeiro milagre começa quando o homem para de se comportar como vítima e passa a agir como construtor. Quando ele entende que não foi criado para esperar, mas para manifestar. Que cada pensamento tem poder e cada atitude tem peso espiritual. Que o céu responde quando a mente está alinhada à fé, e a fé se prova na prática, não nas palavras. Então, antes de pedir que Deus abra os caminhos, pergunte-se: você está realmente disposto a caminhar? Porque a fé que não se move é apenas uma ideia bonita, mas a fé que age, essa muda destinos. A ilusão da espera. A fé que não age se transforma em fuga. Muitos homens vivem acreditando que estão exercendo fé, quando na verdade estão presos à ilusão da espera. Passam anos dizendo que confiam em Deus, mas no fundo, o que cultivam é uma forma disfarçada de medo. Esperam o momento certo, a oportunidade perfeita, o sinal divino que confirme o que já sabem que precisam fazer. Mas esse momento nunca chega, porque o tempo da fé é agora. A espera passiva é uma armadilha silenciosa. Ela veste o manto da espiritualidade, mas carrega dentro de si a covardia da inação. O homem que espera demais começa a justificar sua estagnação com frases bonitas. Estou aguardando a vontade de Deus. No tempo certo as coisas acontecem. É que não era para ser ainda. Mas em muitos casos, o que ele chama de paciência é apenas medo de agir, medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de fracassar. Enquanto ele espera, a vida acontece. Outros homens se levantam, erram, caem, aprendem e crescem. E Deus trabalha com esses, os que se movem mesmo sem garantias. Porque a fé verdadeira não pede garantias, ela constrói o caminho enquanto anda. É no movimento que o milagre se manifesta. A espera mata o brilho nos olhos. Ela faz o homem duvidar de si mesmo, duvidar da própria capacidade de criar. Aos poucos, ele se torna um observador da vida, alguém que apenas comenta as vitórias alheias enquanto se convence de que a sua hora ainda vai chegar. Mas a verdade é dura. A hora nunca chega para quem não dá o primeiro passo. A fé não é um sentimento, é uma decisão, e toda decisão tem um preço. O homem que decide agir pela fé paga com desconforto, com incerteza, com noites em claro, mas é esse preço que transforma. Porque o desconforto da ação é sempre menor que a dor de viver uma vida inteira esperando. O verdadeiro homem espiritual entende que o tempo de Deus não é desculpa para a inércia, é um chamado à confiança. Espere em Deus não significa cruzar os braços, mas continuar andando mesmo sem ver o caminho completo. É manter o coração firme enquanto o corpo trabalha. É fazer a sua parte com excelência, enquanto o invisível se alinha a seu favor. O problema não está em esperar, mas em como você espera. Há uma espera viva que semeia, que constrói, que se prepara. E há uma espera morta que paralisa, que lamenta, que enfraquece. Só um deles gera milagre. Se você está esperando demais, talvez já tenha perdido a fé sem perceber. Porque o homem que realmente crê não espera o milagre acontecer. Ele se torna um milagre em movimento. A fé como ação consciente. Crer é agir com propósito, não com impulso. Poucos entendem que a fé é, antes de tudo, um estado de consciência. Não é emoção, nem pensamento positivo, muito menos superstição. A fé verdadeira é lucidez. É perceber que existe uma força superior que opera através de você,
e não fora de você. O homem que entende isso para de pedir força e começa a expressar a força que já existe dentro dele. A fé consciente não é um salto cego no escuro, é um passo firme na direção do que faz sentido para a alma. É saber que mesmo quando o caminho parece vazio, algo dentro de você já viu o destino. É agir com clareza, não por desespero, porque a fé sem consciência se transforma em impulsividade. E o impulso, quando não guiado pela sabedoria, cria mais dor do que transformação. Muitos homens confundem fé com emoção espiritual. Sentem-se fortes num domingo à noite, fazem promessas diante do espelho, mas na segunda-feira, quando o peso do mundo volta, a chama se apaga. Isso acontece porque ainda não compreenderam que fé não é um pico de energia, é uma prática mental constante, é uma disciplina interior. A mente precisa aprender a sustentar o que o coração acredita. Joe Dispenza chama isso de coerência, quando o pensamento e o sentimento estão em sintonia. Augusto Cury chama de gestão da mente, o controle consciente das emoções para não se tornar escravo delas. E espiritualmente, podemos chamar isso de aliança entre mente e espírito. Quando o homem alcança essa coerência, ele se torna imparável. A fé consciente é o contrário da ansiedade. Enquanto o ansioso tenta controlar o resultado, o homem de fé controla o estado interno. Ele entende que não pode mandar nas circunstâncias, mas pode escolher a resposta. E é essa escolha, calma, firme, confiante, que molda o futuro. O homem que vive em fé consciente não reage ao mundo, ele cria. Cada atitude é uma semente plantada no invisível. Ele age sabendo que Deus está com ele, não porque tudo parece favorável, mas porque ele carrega convicção, e a convicção move o impossível. Fé é caminhar em harmonia com o propósito. É agir quando é hora de agir, calar quando é hora de calar, esperar com sabedoria e não com medo. É trabalhar o invisível dentro de si antes de tentar mudar o visível ao redor. O verdadeiro homem de fé entende que o milagre é consequência natural de uma mente alinhada à presença divina. Então, antes de pedir que Deus faça, pergunte-se: o que Ele pode fazer através de você hoje? Porque a fé não é apenas acreditar em Deus, é permitir que Deus acredite em você. E quando essa consciência desperta, não há montanha que não se mova. O poder da decisão masculina. Um homem se define pelo que decide sustentar, não pelo que sente no momento. O destino de um homem começa a mudar no instante em que ele decide parar de duvidar. Decisão é o ponto de virada entre o sonho e a realidade. É a fronteira entre a promessa e a concretização. Tudo o que você admira em outro homem, força, respeito, propósito, prosperidade, nasceu de uma decisão. Nenhum milagre acontece antes dela. Nenhum novo ciclo se inicia sem ela. Mas o problema é que muitos homens não decidem, apenas desejam. Querem mudar, mas esperam sentir vontade. Querem se levantar, mas esperam o momento certo. Querem agir, mas esperam ter certeza. E enquanto esperam, o tempo vai levando tudo. Oportunidades, relacionamentos, vitalidade, fé. O homem indeciso perde força porque sua mente vive fragmentada entre o que ele é e o que ele gostaria de ser. A decisão é um ato espiritual. Quando o homem decide com convicção, o universo inteiro responde. É como se uma nova ordem fosse emitida no invisível e as forças começam a se alinhar para sustentar o que ele declarou. Decidir é uma oração silenciosa que o céu entende melhor do que 1000 palavras. Mas toda decisão verdadeira exige sacrifício. É impossível construir algo novo sem abrir mão do velho. O homem que decide crescer precisa enterrar o homem que vivia de desculpas. O homem que decide liderar precisa abandonar a postura de vítima. O homem que decide amar precisa se livrar do orgulho.
Por isso, poucos decidem de verdade, porque decidir dói, e essa dor é o preço da evolução. Joe Dispenza ensina que o cérebro humano se torna escravo do hábito. Ou seja, mesmo quando você quer mudar, seu corpo resiste. Ele prefere a dor conhecida à incerteza do novo. É por isso que a decisão precisa vir da alma, de um lugar mais profundo que a mente. É uma escolha espiritual, sustentada por disciplina diária. Augusto Cury diria que o homem emocionalmente maduro não espera motivação para agir, ele cria motivação através da responsabilidade. Essa é a essência da decisão masculina, agir por princípio, não por emoção, porque o homem que decide com base em sentimentos muda de rumo a cada tempestade. Mas o que decide com base em propósito permanece firme, mesmo quando o vento sopra contra. Decidir é afirmar quem você é dizer ao mundo e a si mesmo, eu não sou mais quem fui ontem. É colocar um ponto final nas repetições do passado e começar a escrever um novo capítulo. O poder da decisão não está no resultado imediato, mas na energia que ela desperta. No instante em que você decide de verdade, a fé se renova, a mente se clareia e o corpo obedece. Porque o homem que decide já venceu por dentro. Mentalidade espiritual e neurociência. A fé começa no espírito, mas se manifesta na mente. Durante muito tempo, o homem acreditou que fé e ciência estavam em lados opostos, que o espiritual pertencia ao invisível e o racional, ao mundo concreto. Mas o verdadeiro entendimento revela que ambos são expressões da mesma força, a consciência. A neurociência moderna e a sabedoria espiritual falam a mesma língua quando dizem que aquilo em que você acredita determina o que você vive. Joe Dispenza explica que cada pensamento gera uma descarga elétrica no cérebro e cada emoção uma resposta química no corpo. Isso significa que o que você pensa e sente diariamente molda não apenas sua percepção, mas também sua biologia. O homem que vive em culpa, medo e dúvida literalmente programa o corpo para o fracasso e a estagnação. Seu sistema nervoso entra em modo de sobrevivência e ele passa a reagir à vida em vez de criá-la. A fé, nesse contexto, é uma forma superior de programação mental. Quando o homem espiritual acredita de verdade, não apenas com a boca, mas com o coração, ele altera o funcionamento do próprio cérebro. O corpo começa a responder àquilo que a mente projeta, e isso não é mágica, é neuroquímica. O cérebro libera substâncias diferentes quando você sente fé, confiança e gratidão. A química da fé é a química do crescimento. A espiritualidade ensina que a fé move montanhas. A neurociência explica que ela muda o seu sistema nervoso, seu comportamento e, por consequência, o mundo à sua volta. O homem de fé deixa de ser vítima do ambiente e se torna co-criador da realidade. Ele para de repetir padrões inconscientes e passa a agir de forma intencional. Augusto Cury reforça esse princípio quando fala sobre a gestão da mente. O homem que não aprende a observar o próprio pensamento se torna refém das tempestades mentais. Já o homem consciente percebe o fluxo das emoções, questiona, reinterpreta e escolhe o que vai alimentar. E é essa escolha, feita 1000 vezes ao longo do dia, que define o destino. A fé, portanto, é a ponte entre o invisível e o concreto. É o que une o espiritual e o mental. Não basta acreditar. É preciso sentir o que se acredita, visualizar o que se busca, agir como se já fosse real. É isso que reprograma a mente. Quando o homem se conecta espiritualmente e entende o poder neurológico da fé, ele se torna uma força. Sua presença muda o ambiente, suas palavras carregam peso e sua energia inspira confiança. Ele deixa de apenas rezar por milagres e passa a criá-los, porque vive em coerência, pensamento, emoção e ação alinhados com um propósito maior.
Fé e ciência não são inimigas, são partes de uma mesma lei universal. Aquilo que você sustenta dentro de si é o que manifesta fora. E quando o homem entende isso, ele desperta o Criador que sempre habitou nele. O homem que lidera pelo exemplo. O verdadeiro líder não fala de mudança, ele é a mudança. Existe uma força silenciosa em um homem que vive aquilo que prega. Ele não precisa levantar a voz, impor autoridade, nem exigir respeito. Sua postura fala por ele. O verdadeiro líder não precisa convencer ninguém, porque sua presença já é um argumento. E essa liderança não começa no trabalho, nem na sociedade. Começa em casa, dentro de si. Um homem só é capaz de guiar outros quando aprende a guiar a própria mente. Ele só inspira confiança quando vence as guerras internas que ninguém vê. Porque o exemplo é o reflexo da disciplina. O homem que fala sobre fé, mas vive em dúvida, se torna um eco vazio. Já o homem que caminha com fé, mesmo em silêncio, se torna uma referência. O mundo não precisa de mais discursos, precisa de homens coerentes, homens que oram pela família e depois da oração lavam a louça, escutam a esposa, abraçam os filhos, enfrentam o cansaço e continuam firmes. Homens que não se escondem atrás da fé para justificar a fraqueza, mas que usam a fé para se fortalecer. Um verdadeiro líder espiritual não se acha superior. Ele serve. Entende que cada atitude é uma semente plantada no coração de quem o observa. Os filhos aprendem muito mais com o que o pai faz do que com o que o pai fala. A mulher respeita não o homem que promete, mas o que cumpre. E o mundo segue não quem grita mais alto, mas quem permanece firme quando tudo desaba. Augusto Cury diz que o exemplo é o poder invisível da educação emocional. Joe Dispenza diria que o comportamento é a prova do que realmente acreditamos. Alessandro Loyola lembraria que um homem que vive com propósito inspira confiança porque transmite segurança emocional. E todos estariam certos. Liderar pelo exemplo é a mais pura forma de espiritualidade em ação. O homem que lidera pelo exemplo não foge do erro, mas o assume. Não se acha perfeito, mas é íntegro. Ele entende que o poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. A verdadeira autoridade nasce da coerência entre mente, coração e atitude. Esse homem transforma o ambiente em que vive. Ele não precisa pregar para despertar fé, porque sua própria vida se torna uma mensagem viva. Quando ele fala, há peso. Quando ele age, há impacto. Quando ele se cala, há presença. Ele é o tipo de homem que, sem dizer uma palavra, faz os outros quererem ser melhores. Ser líder não é ocupar um trono, é carregar uma cruz com propósito. É ser o primeiro a dar o exemplo, o primeiro a se levantar, o primeiro a perdoar. Porque o verdadeiro homem de fé não impõe autoridade, ele inspira. E essa inspiração é o tipo de poder que não se compra, não se ensina e não se força. Ela nasce do caráter, e o caráter é o espelho da alma. O resultado, criador de milagres diários. O homem de fé não espera o impossível. Ele o constrói com constância. O homem que desperta para sua verdadeira força entende que o milagre não é um evento, é um processo. A maioria das pessoas vive esperando um sinal divino, uma mudança externa, uma intervenção que resolva tudo. Mas o verdadeiro homem de fé compreende que o milagre não cai do céu. Ele nasce dentro dele, na forma de decisão, disciplina e propósito. Joe Dispenza explica que o cérebro humano é moldável e que cada pensamento repetido é uma ordem enviada ao corpo. Quando um homem começa a pensar como quem já venceu, o corpo e a realidade começam a obedecer essa vibração. Milagre é isso, alinhar mente, emoção e ação até que o impossível se torne inevitável. Um homem que ora e acredita, mas continua vivendo como vítima das circunstâncias, não manifesta fé, manifesta medo.
Mas o homem que acorda cedo, trabalha com foco, cuida do corpo, disciplina a mente e não desiste do propósito, cria milagres diários. Ele não precisa que o mundo mude para ser grato. Ele muda a si mesmo até que o mundo responda. Esses milagres não têm forma espetacular. São silenciosos, como pequenas vitórias diárias. Resistir à tentação de desistir, escolher a paz em meio ao caos, perdoar quando o ego pede revanche, amar quando o orgulho quer distância. São nesses momentos que o homem se aproxima da dimensão divina, não porque pediu, mas porque agiu. Augusto Cury diria que o milagre é o controle das emoções diante do incontrolável. Alessandro Loyola afirmaria que é a conquista da mente sobre o medo. Ambos apontam para o mesmo princípio. Fé não é passividade, é inteligência espiritual aplicada à realidade. O homem que domina a si mesmo cria ordem onde antes havia caos, cria direção onde havia dúvida, cria resultados onde havia espera. O milagre diário é a transformação invisível que ocorre quando você deixa de reagir e começa a escolher. Quando você para de culpar o passado e passa a construir o presente com consciência. É o momento em que você percebe que o mesmo Deus que cria estrelas também habita o seu coração e que o poder dele se manifesta através da sua decisão. O verdadeiro homem de fé não foge das tempestades, ele as atravessa. Ele sabe que o milagre não está no fim da estrada, mas em cada passo dado com coragem, mesmo sem enxergar o destino. Cada dia em que ele mantém a constância, ele reprograma sua mente, expande sua energia e abre portas que antes pareciam trancadas. No final, o milagre não é ver algo mudar, é ver-se mudando. É perceber que você já não reage como antes, já não teme como antes e já não duvida como antes. Esse é o verdadeiro poder espiritual. Criar, todos os dias, pequenas realidades de fé, até que o impossível se torne rotina. Conclusão: fé, consciência e poder interior. A fé é o fio invisível que une o homem à sua própria criação. Quando o homem finalmente compreende que o milagre não é um acontecimento externo, mas um reflexo do seu estado interno, ele desperta para o que realmente significa ter fé. A fé não é acreditar apenas quando tudo parece fácil. É permanecer firme, mesmo quando tudo parece ruir. É a certeza silenciosa de que o poder que cria mundos também pulsa dentro de si. Joe Dispenza ensina que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Isso significa que cada imagem mental de vitória, cada pensamento elevado, é uma semente plantada no campo da realidade. O homem de fé aprende a usar esse poder com consciência. Ele não se entrega ao acaso, não se deixa dominar pelo medo. Ele observa seus pensamentos como quem cuida de um jardim. Arranca as ervas daninhas da dúvida, rega as ideias que fortalecem e colhe os frutos da sua constância. Augusto Cury diria que a mente é um território sagrado e quem aprende a administrá-la conquista liberdade. A fé, nesse sentido, é a mais alta forma de inteligência emocional. É a capacidade de manter a serenidade mesmo quando tudo ao redor grita caos. É um tipo de coragem que não depende de circunstâncias, mas de consciência. Alessandro Loyola acrescentaria que o homem de fé é o arquiteto do próprio destino. Ele entende que a espiritualidade não o afasta da realidade. Pelo contrário, o torna mais capaz de enfrentá-la. O poder interior não é algo místico ou distante, é a força mental e espiritual que emerge quando o homem decide parar de culpar e começa a criar. A vida não muda por sorte, muda por decisão. E cada decisão alinhada à verdade interior é um ato de fé. Quando você muda seu modo de pensar, muda a química do seu corpo, muda suas ações e, inevitavelmente, muda seus resultados. Esse é o processo da criação consciente. O mesmo que Jesus ensinou quando dizia: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda,
Ser um homem de fé, portanto, é assumir a responsabilidade pela própria existência. É escolher não viver como refém das emoções, mas como mestre delas. É transformar oração em ação, crença em prática, propósito em rotina. O milagre que muitos buscam está mais perto do que imaginam. Está na forma como você fala, pensa, reage e age todos os dias. Está na sua capacidade de continuar acreditando quando o mundo duvida. No fim, fé e consciência são duas faces do mesmo poder, o poder de criar. E quando o homem desperta para isso, não vive mais à espera do extraordinário. Ele se torna o próprio extraordinário em movimento. Se essa mensagem falou com o seu coração, é porque Deus está te lembrando do homem que você nasceu para ser. Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Eu sou o milagre que Deus escolheu para agir no mundo. Porque a fé verdadeira não espera. Ela se manifesta em quem decide se levantar e viver com propósito.